Terapia desobsessiva. Uma jovem frágil e pálida sentada à mesa chamou-nos a atenção. Percebíamos-lhe o esforço para manter-se concentrada em ideias otimistas, superiores, nos textos que foram lidos ou nos comentários apresentados. A mente parecia fugir-lhe ao controle. E acompanhando-lhe atentamente a luta, notamos que lhe assomavam do inconsciente atual os conflitos psicológicos que a atormentavam. Deveria estar com 30 anos de idade e uma grande amargura se lhe desenhava da alma sensível. Repassava os seus sonhos e aspirações de menina moça que lhe pareciam sempre malogrados e guardava no íntimo uma grande mágoa pela solidão que experimentava. Ansiava por amar e ser amada. No entanto, sentia-se repelente, porque todos os rapazes que dela se aproximavam, após os primeiros contatos superficiais, afastavam-se rapidamente, deixando-a frustrada, decepcionada. Buscara o socorro do espiritismo, aconselhada por uma amiga, por sofrer de terrível enxaqueca que a prostrava, especialmente no período que precedia ao fluxo catamenial. Sentia-se bem e, estudando a doutrina, frequentando as reuniões, adquirira alguma consolação e crença. Depois de participar de um dos grupos de estudo, passou a tomar parte nas tarefas de desobsessão, porquanto o senhor Almiro, tomando conhecimento dos seus sofrimentos, acreditou tratar-se de uma faculdade mediúnica conflitada com certa dose de obsessão. Ela, porém, não tinha certeza disso, desejava acreditar e libertar-se do problema. No entanto, titubeava na fé. Por 2 ou 3 vezes fora acometida de incorporação psicofônica. Todavia, porque ficasse consciente, temia que o fenômeno se apresentasse mais anímico do que mediúnico. Enquanto lhe acompanhávamos as reflexões íntimas, percebemos a presença de taciturno espírito, portador de uma face marcada pelo ódio que a inspirava negativamente. Ele exercia grande controle emocional e psíquico sobre ela. Observamos também que lhe roubava energias do aparelho genésico, que se apresentava escuro com manchas negras e obstruções vibratórias em vários dos seus órgãos. Ele parecia haver bloqueado com a mente atormentada canais e condutos internos, produzindo-lhe dificuldades orgânicas e possivelmente as cefalgias no período pré-menstrual. Talvez isto lhe explicasse a palidez e debilidade de forças. Acompanhamos o penoso processo de vingança que exercia contra sua vítima, interpenetrando a sua mente na dela. Destilando amargura e escarnecendo-a, ele passou a controlar-lhe o centro coronário, o cerebral e o cardíaco, produzindo-lhe sudorese abundante e colapso periférico, seguidos de alteração respiratória. Subitamente, comprimiu-lhe com força os ovários como se desejasse estrangulá-los e gargalhou estentórico. A paciente perdeu o controle e gritou, sendo logo dominada pelo sarcasmo que ele injetava na perseguição implacável. Uma observação superficial catalogaria o episódio como sendo de natureza histérica, tais as reações físicas e emocionais apresentadas. Ela debatia-se atabalhoadamente e, mesmo emulada pelo doutrinador a manter o controle, toda vez que o invasor lhe comprimia a região, sensível e enferma, ela sentia dores e estrugia em gritos, que misturava a gargalhadas e quase convulsões nervosas. A cena era constrangedora e dolorosa. Pacientemente, o senhor Altino começou a doutrinar o perseguidor invisível e consciente, advertindo-o quanto à responsabilidade que assumia com aquela atitude e as demais de vingador constante. A palavra calma do orientador
mais o excitava a vingança, prosseguindo nas atitudes de desforço e maus tratos. Aplicando energias saudáveis na médium e fluidos dispersivos nos centros da fixação mediúnica, por entender que a terapia deveria ser de longo curso, o dirigente conseguiu interromper a psicofonia atormentada, enquanto o irmão Vicente induzia psiquicamente o obsessor para o afastamento da vítima. Semidesmaiada, fria e suarenta, ela retornou à normalidade sob a ajuda bondosa do diretor, enquanto simultaneamente recebia forças que lhe eram aplicadas por especialistas de nossa esfera. A região genésica, muito afetada, recebeu vibrações dispersivas para interceptar e destruir os bloqueios ao tempo em que ondas vibratórias calmantes lhe eram aplicadas na área cardíaca. O coração retomou o ritmo normal e ela recompôs-se cansada. De imediato começou a interrogar-se. Teria sido uma crise histérica ou anímica? Seria um fenômeno mediúnico? Deus meu, que haja sido! Recordava-se de tudo, embora não pudesse controlar-se. Esta é a nossa Raulinda, informou-nos Dr. Carneiro. Iremos estudar no momento próprio, mais acuradamente o seu problema, porquanto basta-nos considerar o seu conflito psicológico sobre a autenticidade do fenômeno mediúnico por seu intermédio. Ela o aceita quando se trata de outros intermediários. Todavia, o fantasma do animismo apavora-a. O animismo é hoje assunto muito comentado quando as pessoas se referem às sessões mediúnicas. De tal forma, com as exceções naturais, veio a ser mais considerado que o fenômeno mediúnico. Diversos aprendizes estudiosos espíritas enfocam-no com tal frequência que passaram a ter quase uma sistemática prevenção contra o fenômeno mediúnico, se este não for robusto, isto é, recheado de provas de autenticidade, como afirmam, como se nessa área fosse possível colocar-se barreiras, fronteiras delimitadoras entre uma e outra ocorrência. Como efeito do exagero, belas florações mediúnicas em começo experimentam injustificáveis conflitos e passam a sofrer restrições, estiolando-as nos iniciantes ou bloqueando-as as possibilidades em desdobramento. Em todas as áreas do comportamento humano, o excesso é sempre prejudicial. Muita exigência produz parcos resultados. Certamente que não estimulamos a liberação dos conteúdos do inconsciente a pretexto de mediunidade. Porém, não estamos de acordo com as atitudes de castração do animismo, por cuja liberação também podemos alcançar o mediunismo. Calando-se por um pouco, aduziu. No episódio da nossa Raulinda, as expressões anímicas da sua comunicação foram estimuladas pelo adversário desencarnado que a utiliza mediunicamente. Assim, tivemos um fenômeno duplo, animismo e mediunismo, com prevalência e direcionamento do último sobre o primeiro. É o que lhe ocorre, praticamente, no dia a dia da atual existência, em que o perseguidor, afligindo-a, deprime-a, desarticulando-lhe os centros do equilíbrio, fazendo-a passar por portadora de histeria, a um passo de transtorno psicótico maníaco-depressivo, a caminho da autodestruição. De bom alvitre, portanto, que, no início dos fenômenos de educação da mediunidade, os candidatos se precatem das ocorrências anímicas, não, porém, evitando as do intercâmbio espiritual. Muito judiciosas as observações do benfeitor, porquanto, a pretexto de não incorrer em erro, abandona-se à ação edificante, receando-se resultados negativos. O médium, genericamente, é todo aquele que se posiciona no meio,
e torna-se intermediário de qualquer coisa. Espiriticamente, é aquele que possui aptidão para comunicar-se com os espíritos, ou a servir de instrumento para que se comuniquem com as demais criaturas. Entregar-se de boa vontade durante as reuniões especializadas para a educação e o intercâmbio mediúnico é dever de todo aquele que deseja canalizar suas forças parafísicas e faculdades espirituais. Agora era Leonardo, dedicado médium espírita que se entregava à comunicação. Contorcendo o sensitivo, o que denotava o deplorável estado espiritual em que se debatia, o comunicante desferiu os golpes verbais que o caracterizavam. Até que enfim vocês o expulsaram daqui. Sem a proteção que ele aqui recebia, ser-nos-á fácil acabar-lhe com a presunção e o prestígio. Este era um dos nossos programas. Agora, estabeleceremos novas metas que levaremos de vencida. Estou pessoalmente feliz com o resultado do meu esforço, o que não indica encontrar-me ditoso com a teimosa interferência de vocês no reino dos mortos. Esse lado de cá é nosso e não admitimos que homens da terra nos venham perturbar. O senhor Almiro, inspirado por Vicente, acercou-se do médium e respondeu calmo ao interlocutor. Seria o caso então de dizer-lhe que este é o nosso lado e não nos convém manter submissão ao amigo que está do outro lado, não lhe parece? Claro que não, reagiu, porquanto é sabido que os mortos sempre conduziram os vivos. Certamente, concordou o doutrinador, conduzir não é o mesmo que perturbar, injuriar, afligir, levar ao desespero. Jesus é o nosso condutor e o faz para o nosso bem, jamais para a nossa aflição. Ele é igualmente o seu condutor, que talvez você não perceba por se haver extraviado, enquanto ele prossegue insistindo em favor de sua recuperação e equilíbrio. Não estou desequilibrado, blasonou. Sou consciente e livre. Ajo porque sei o que é mais favorável e benéfico para mim. Tenho créditos que estão em pendência e desejo-os. Como meu devedor tenta escapar-me à regularização do compromisso, sigo-lhe no encalço. O problema é com Davi, de início, e por extensão com os senhores. Felizmente, expulsaram-no daqui e fizeram bem. Meu amigo, você está equivocado, expostou-lhe sereno o doutrinador. Ninguém expulsa ninguém da casa do Senhor. Sucede que ela tem regulamentos de amor e quem se nega atenção aos deveres exclui-se por sua própria vontade. O nosso irmão Davi está momentaneamente enfermo, qual acontece com você, cada qual sofrendo uma enfermidade própria. No entanto, encontra-se presente no carinho das nossas preces e vibrações de saúde moral, qual ocorrerá com você a partir desse momento. Assim, não o expulsaríamos do hospital onde encontrava apoio e tratamento. Isso são sofismas. O importante é que ele está por conta própria e do seu triste dominador cirurgião, o qual, por sua vez, está muito comprometido também com os gênios. Quando estes resolverem alcançá-lo, ele retornará à cela de onde foi libertado. Ambos, o médico e o seu enfermeiro, são foragidos da justiça, e nós somos os meirinhos que os encontramos, podendo não apenas notificá-los, mas também submetê-los à disciplina, à punição. A única justiça invariável é a que procede de Deus. Essa, à qual o amigo se refere, é a da iniquidade, da vingança, da loucura, que colhe nas suas malhas todo aquele que se desrespeitou e assumiu delitos perante a consciência. Ela funciona porque os homens, lamentavelmente,
Optamos pela sua hediondez, como efeito do primarismo no qual nos demoramos. Luz, porém, já o momento para o despertar e a consciente submissão aos estatutos do amor, que educam, aprimoram e planificam. Desse modo, mesmo os gênios das trevas, que se acreditam senhores do terror, serão alcançados pelas vibrações da misericórdia do Pai e sairão da infinita desdita a que se entregam para a dignificação interior que os levará à paz que lhes falta, à felicidade que atiraram fora, ao bem que esqueceram. Isto, porém, não é importante agora. Você sim, é o investimento da vida nesse momento. Desperte e lute contra as paixões que o envilecem. Torne-se forte, porém, contra as suas debilidades morais. Faça-se senhor da própria vontade e não permaneça marionete, movido por outras mãos ou perseguidor submetido a outros inditosos verdugos. Como se atreve, interrompeu-o com gesto e voz bruscos, a dizer-me tais mentiras e barbaridades? Não sou eu quem las diz. A sua consciência é que situa as minhas palavras nos seus conflitos e necessidades imediatas. Desperte, pois, e viva. Reconsidere as atitudes e ocorrências. Será que, perseguindo, você recupera o que perdeu? É claro que não, porém, fruirei o prazer de haver-me vingado. Não seria melhor dizer justiçado? Pois que a vingança gera futuros desforços na vítima atual. E quando essa roda de insensatez deixará de girar? Quando passar o prazer, o gozo da cobrança, que sempre é de curto prazo, e você se encontrar vazio, desmotivado, já imaginou o caminho a percorrer, o tempo mal baratado, as complicações a resolver, os males a sanear? Agora é seu momento de liberdade, o dele virá depois. Ninguém foge indefinidamente à consciência nem às leis da vida. Se eu desistir, outros que aguardam a vez tomarão o meu lugar ao lado dele. Não se preocupe com isso. Não estamos aqui para isentar de culpas o nosso médium invigilante. O nosso interesse é com você, primeiramente, e por extensão com ele, com toda a humanidade. Quando alguém se liberta do mal, o mundo se libera da sombra, e quando se algema, a sociedade também se aprisiona. Aproveite esse momento, propôs Jesus ao moço rico, que o buscou, porquanto amanhã talvez seja tarde demais. O rapaz recusou-se e perdeu a mais excelente oportunidade da sua existência. Sequer lhe pedimos que perdoe o seu devedor, apenas desejamos que desperte para a própria felicidade, e o perdão virá depois. Havia tanta ternura e honesto interesse na transformação do Calceta que este foi envolvido pelas ondas de simpatia e bondade dos irmãos Almiro e Vicente, deixando-se anestesiar. Agora durma, concluiu o amigo, a fim de despertar em outro estado de emoção. Esqueça por enquanto os ressentimentos e abra-se ao amor de Deus, à possibilidade de ser feliz. Durma em paz, meu irmão. O comunicante diminuiu a tensão emocional e adormeceu no médium. Desenovelando-o do instrumento delicado, os cooperadores o desligaram e removeram para outro lado da sala, de modo a recambiá-lo logo depois ao hospital de refazimento, onde iria despertar e recomeçar as experiências de iluminação. Percebendo minha surpresa em face do desfecho do diálogo entre o obsessor e o dirigente, o Dr. Carneiro, que cooperava nas atividades, aproximou-se e disse-me: o amor é a força motriz do universo, a única energia a que ninguém opõe resistência, o refrigério para todas as ardências da alma.
o apoio à fragilidade e o mais poderoso antídoto ao ódio. Mais do que palavras, a vibração amorosa do nosso Almiro confirmou-lhe os conceitos de paz e renovação propostos ao sofredor. A lógica e a razão constituem pilotes para o discernimento, mas é o amor que luz soberano, conferindo segurança e harmonia a quem vai dirigido. Quando vivenciarmos no cotidiano, em pensamentos, palavras e atos, os postulados do amor, facilmente atingiremos a meta que a evolução nos propõe, a sintonia com o Pai. Até esse momento, lapidemos os sentimentos, corrijamos a mente, direcionemos a vontade no rumo do bem e lograremos a harmonia que nada perturba, assim como o conhecimento que tudo discerne e explica. Nesse ínterim, indigitado obsessor tomou o médium Francisco e indagou feroz. Quem me chamou? Você me chamou? Dirigindo-se ao senhor Almiro. Eu vim porque quis, sou livre e poderoso, governo parte das furnas, onde me acolho, sou obedecido e temido. Que quer de mim? Que me recorde, não nos conhecemos. Ante o inusitado, vi Fernando acercar-se do médium em transe e aplicar-lhe energias amortecedoras, de modo que o furor do comunicante não lhe afetasse a sensibilidade. O amigo Fernando havia se afastado de nós dias antes a serviço, levado por interesses que não me cumpria indagar. Agora chegava e se fazia presente no instante do atendimento ao rebelde espiritual. Quando o doutrinador se aproximou para o diálogo, foi Fernando quem o inspirou mais diretamente. De alto significado em reuniões dessa natureza é a sintonia mental, moral e espiritual entre aquele que a dirige no plano físico e os responsáveis espirituais pela tarefa, porquanto a identificação dos comunicantes e o diálogo com eles muito dependem dessa afinidade. Qualquer tentativa precipitada, sem uma clara percepção de propósitos, põe a perder grandes esforços empenhados, até o momento, que é a parte final de dias e até meses, para ser conseguida a remoção da entidade do seu lugar e trazida ao intercâmbio libertador. O senhor Almiro era um protótipo do médium doutrinador, porque unia ao conhecimento espírita os dotes morais de que era investido, e muito sensível à inspiração dos mentores. Com esses requisitos, a sua palavra se impregnava de força esclarecedora, capaz de conquistar os oponentes naturais com os quais trabalhava. Sob a indução mental de Fernando, ele respondeu ao interrogante: Sim, nós o chamamos, porque necessitamos do amigo. Reconhecemos-lhes a força magnética e sabemos que a sua presença aqui é espontânea, tanto quanto, respeitando-lhe a liberdade, sentimos-nos tranquilos para esse diálogo que nos é pessoalmente valioso. E que deseja de mim? Inquiriu com arrogância. Por que me perturba a paz? O nosso desejo não o é de perturbação, mas de entendimento. Quanto a mim, não sou alguém importante. Como o amigo deve ter percebido, dedico-me à terapia espiritual em favor dos que sofrem perseguições e desequilíbrios. E que tenho eu com isso? Administro a minha área com severidade, porque sou justo, e quem deve é obrigado a pagar. Assim sendo, somente vem para a minha região quem está em curso na lei de sintonia. O espírito atrasado é um animal. Dessa forma será tratado, submetido pela força. O de que eu disponho em quantidade é a força, que coloco a serviço do meu poder. Nisso não concordamos, pois que,
o ser mais poderoso que já veio à Terra usou o amor como instrumento de triunfo. Todos que se utilizaram da força tornaram-se vítimas de si mesmo e da própria impulsividade, certamente até hoje padecendo os efeitos das suas arbitrariedades em regiões punitivas, onde não luz a esperança nem vigora a paz. Você está enganado, estrugiu com violência, agitando o médium em transe e golpeando o ar. Fui poderoso no mundo, e quando perdi o corpo, graças à minha tenacidade, fui convidado a administrar as furnas. O amigo foi convidado ou arrastado pela lei de sintonia para usar o seu próprio pensamento? Não admito contestações à minha palavra, revidou quase espumejante. O semblante contraído do médium era um símile perfeito do facies do justiceiro que o incorporava. Fortemente influenciado por Fernando, o dirigente, sem receio ou desejo de afronta, respondeu: a palavra do amigo tem o valor que você próprio lhe atribui. Aqui, na casa de Jesus, a palavra incontestável é a dele, única a manter-se a mesma através de quase 20 séculos. Ademais, a sua é a força da paixão primitiva, que atemoriza os fracos e perturba os culpados, não a nós. Estamos então em campos opostos de luta, e eu sou um perigoso inimigo. Não o creia. Tudo converge para Deus, até mesmo o mal aparente, do qual a vida extrai o bem que é permanente, enquanto o outro é sempre transitório. Igualmente, não o temos, nem jamais o consideraremos um inimigo. A ignorância gera adversários e o conhecimento da verdade produz irmãos. Convidamo-lo a vir aqui, com o objetivo de intercambiarmos ideias, porque é chegado o momento em que a luz penetrará a treva e a agressividade será substituída pela concórdia, prenunciadora da paz. Entidades que se santificaram no amor descem às furnas para dali retirarem as vítimas de si mesmas, que momentaneamente permanecem sob o cativeiro de outras, também desditosas. Não é o acaso que nos põe frente a frente. É Cristo, o amor que nos reúne, convocando-o para retornar ao redil. Jamais somos inimigos. O seu é o reino da mentira, do qual me divorciei. Estou vinculado ao império da força, onde os gênios da guerra comandam os destinos. Como pode, meu amigo, a sombra impossibilitar a claridade estelar, a necessidade eliminar a fartura, a fraude empanar a verdade, o crime ocultar a honradez, o desvario desmerecer o equilíbrio? O herói da guerra carrega muitas vidas ceifadas sob sua responsabilidade e, se agiu com desatino e crueldade, torna-se devedor em relação à humanidade, mesmo que as lutas não pudessem ter sido evitadas. Desse modo, os gênios aos quais o amigo se refere são os impiedosos comandantes bárbaros de ontem, que dizimaram cidades e povoados inteiros na loucura desmedida que os governava. Sabemos que eles permanecem nas regiões de degredo do planeta, aí retidos pela soberana vontade, de modo a permitirem o progresso das criaturas, em cujo círculo social não dispõe de meios para renascer. Ainda, aselvajados, se reencarnassem nesse interim, conturbariam a sociedade e volveriam às paixões desvairadas que ateiam o fogo da desgraça. Sem dúvida, periodicamente, alguns grupos dessa ordem mergulham no corpo para despertarem, pela dor, os que fogem do amor, e ante o medo que aterroriza, voltarem-se para o bem. Igualmente,
Os menos virulentos assomam em corpos jovens e formam bandos de aventureiros, de nômades, de apátridas, que as drogas consomem, as músicas alucinadas estimulam, tresvariam e o sexo desvairado exaure, quando não tombam nas urdiduras dos crimes traumatizadores. Esta é a sua visão da vida, reagiu o furibundo. Nós somos o braço longo da divindade violenta, disciplinando os que afrontam a ordem e se ocultam na hipocrisia. Aqueles que vêm até nós fazem-no por vontade própria, erram espontaneamente. Ou são induzidos por sua mente, além de outras que os controlam à distância. Realmente, a lei de sintonia vige em toda parte. Os semelhantes se atraem, vivendo o mesmo clima e as mesmas aspirações. Aqui temos um exemplo. Em sintonia com Jesus, atraímos o amigo a esta comunicação, porque intimamente está desejoso de libertar-se do labirinto no qual se perdeu. Talvez não esteja consciente dessa necessidade, que logo se lhe transformará em aspiração máxima. O mal cansa, tanto quanto o prazer satura, e quando este se deriva daquele, sufoca. Fomos criados para o amor e direcionados para a grande luz. A treva é a exteriorização do que ainda somos, e o sofrimento é a terapia de restauração. Ninguém, porém, está condenado para sempre. Por isso, os reinos maléficos, seu e de outros, começam a desmoronar. O fototropismo do bem vence toda a treva e tudo conduz na sua direção. É inevitável, pense nisso. Queixar-me-ei aos meus superiores, desafiou o esbravejante. Não me considere submisso. Voltaremos cá, ele e eu, para o enfrentamento. Você não perde por esperar. Cuide-se, porque nossos vigilantes o seguirão. O que será muito bom, concordou o pacífico amigo, porque iremos juntos na direção de Jesus Cristo. Esta casa está às suas ordens, e de todos aqueles que estejam cansados e necessitados de recomposição. Deus o abençoe, meu irmão. Vimos a entidade contorcer-se no médium, embora sob a ação fluídica benéfica do nosso Fernando, desligando-se com certa violência, o que provocou alguns espasmos nervosos no instrumento humano, com sensações penosas. Notei a satisfação íntima que transparecia no rosto do companheiro que viera conosco e trabalhara no sentido de acalmar o verdugo. Outras comunicações tiveram lugar, não ultrapassando um total de 12, quando soou a hora de encerrar os trabalhos, 80 minutos depois de iniciados. Passistas do grupo aplicaram energias nos médiuns e demais participantes. Após as palavras e considerações finais do irmão Vicente, através de Dona Armênia. Consentida a oração de graças, havendo antes pedido por todos e realizado vibrações intercessórias, o senhor Almiro concluiu a sessão encerrando-a. Distribuída água magnetizada pelo mentor aos membros da atividade, passaram a outra sala, onde se detiveram por alguns minutos em agradável convivência e comentários edificantes sobre as ocorrências da reunião, seguindo logo depois aos seus respectivos lares. Nós outros permanecemos no recinto, participando das atividades complementares e pertinentes aos desencarnados.